Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Bem-vindos à série Apocalipse, parte 8. E aí? Você que não tinha esse conhecimento de tudo que eu falei, ficou assustado? Eu queria poder dizer que eu estou enganada, que nada disso é verdade, que o anticristo nunca virá, que a grande tribulação não acontecerá, que o inferno não existe, mas infelizmente Adão deu, como se diz, um tiro no pé. Pior, ele fez pior, né? E passando o domínio todo para Satanás, né? Satanás vai requerer aquilo que ele tem direito, em parte. Jesus conquistou tudo na cruz, né? Mas no tempo certo ele vai aniquilar o inimigo. Ainda não é o tempo, né? Mas em Jesus você pode ter paz, não precisa ficar assustado, né? E quando essa última semana profética de Apocalipse acontecer, a gente vai estar com todos os santos. Bom, eu quero falar um pouquinho mais sobre estar protegidos pelo Senhor. Se lermos Salmo 68, 18 e principalmente Efésios 4, 8, diz que Jesus subindo aos céus levou junto os cativos, tá? Então, se Jesus não tivesse morrido e ressurgido, ele não poderia ter feito isso, né? Porque o domínio era do inimigo, as chaves do inferno pertenciam ao inimigo. Foi alto o sacrifício de Jesus, muito alto, né? Mas ele fazendo isso, ele tirou então o poder da morte do inimigo. Daí ele pôde naquela época levar os circuncidados para o céu, que eram as pessoas que se circuncidavam segundo a lei, né? Que tinham fé em Deus e faziam os sacrifícios, morreram por graça também, né? Mas é um pouco diferente, né? E ali na Bíblia falam num lugar de Seol, né? Mas o Seol, muitos traduzem como inferno, mas o inferno, Seol não é inferno. O Seol é o lugar dos mortos, inferno é outra situação, né? E existe o Tártaro também, que é um lugar onde os anjos caídos estão, que eu falei no começo em Gênesis, né? Que estão aprisionados lá, aguardando o juízo final. E também existia o seio de Abraão. Então, todos que morreram antes de Jesus, vamos supor, Davi, né? Deixa eu ver quem... Ruth, Esther... me fugiu os nomes, Sansão, esses todos que morreram antes de Jesus, né, estavam no seio de Abraão. Por isso que Abraão é conhecido pela fé, né, de muitos filhos que ele ia ter pela fé, né. Mas por que eu estou mencionando isso? E eu queria dizer também que no meu livro eu falo um pouquinho melhor sobre esse seio de Abraão, sobre o Tártaro, né, sobre o inferno, sobre o lugar dos mortos, né? Porque esses que Jesus levou aos céus, eles nem conheciam Jesus, eles estavam somente esperando a promessa vir. Estavam somente esperando o Messias prometido vir, né? E Lucas 23, 43, Jesus respondeu ao ladrão arrependido da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então eu entendo que ele levou o ladrão também junto, o ladrão arrependido, né, para o paraíso. Aquele ladrão na cruz que se arrependeu ali, né? Ele não tinha mais tempo de descer na cruz, se batizar e ter uma vida com Cristo, né?
Então agora o que eu quero deixar você tranquilo, se Jesus já levou aqueles antes que nem conheceram, que nem só esperavam a promessa do Cristo, imagina nós que cremos no sacrifício de Jesus, que nos arrependemos, que estamos tentando ter uma vida reta, que somos santificados justos por Cristo, nos batizamos e capaz que ele ia abandonar a gente aqui na terra. Lembra em João 14, 1-4, Jesus prometeu que iria vir buscar a gente, eu li isso. Apocalipse fala que nós somos considerados a noiva de Cristo, coloquei os 3 hoje, a noiva de Cristo, como eu falei, né? Então, capaz que ele ia deixar a sua noiva para trás. Tem tudo uma simbologia também por detrás disso, se você conhecer a história do povo judeu. Só que eu não vou explicar isso agora, mas tinha um processo quando o noivo ia se apresentar à noiva, o pai que escolhia o noivo, e daí ele prometia voltar, é todo esse processo. Voltar a buscar a noiva, ele voltava com o pai para fazer uma casa, depois ele buscava a noiva, é bem linda a história, o jeito que eles lidam com o casamento, né? Mas eu não entendo que as pessoas têm medo que não vai ter o arrebatamento, que nós vamos ficar na tribulação. Eu creio que nós vamos passar uma parte de perseguição, sim, uma boa parte. Mas Jesus não vai deixar, porque assim, ó, eles confundem com aquela parábola das 10 virgens, que eu também não vou referir agora, se você olhar em Lucas, né? A parábola das 10 virgens, isso não se refere à noiva de Cristo. Esta parábola das 10 virgens se refere ao povo Israel. Porque como ele não creu em Jesus, ele vai ficar na tribulação, infelizmente. Não é por ser bonzinho, queridinho, né? Fazer as coisas. Tem que ter o Filho de Cristo, de Jesus, né? Tem que ter, o Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Então, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, não aceitou como Salvador e Senhor, ficará na grande tribulação. Cristo não é a garantia da gente ser bonzinho, a garantia da nossa origem, se somos judeus. Não. Né? Outros pensam que é preciso morrer para ir para o céu. Como eu disse, eu anoto para não me esquecer e estou me baseando no meu livro, no primeiro e segundo livro. Então, se fosse assim, se a gente teria que morrer para ir para o céu, a gente podia rasgar 1 Coríntios 15. Onde diz que nem todos dormiremos e onde seremos transformados. Entende? A gente vai ser transformado para subir, para participar das bodas com Jesus. Apocalipse 19, 6-9 fala dessas bodas. Então imagina que Jesus ia deixar sua noiva aqui, né? Onde vai faltar alimento, onde haverá perseguição, tortura, mortes, será exigida adoração ao anticristo, exigirão uma marca e muitos não vão suportar. Muitos não vão suportar isso. Então, capaz que Jesus iria deixar a sua noiva, nós, os discípulos de Cristo aqui, para ser sujeito a perder a salvação de medo, né? Ele não ia. Que como ele disse que nenhum se perca, ele não ia deixar nós aqui para a gente se perder para Satanás, porque muitos vão ter medo a ponto de se entregar para o anticristo. É verdade, né? Então eu creio que no ressoar da trombeta, tá ali, né? Haverá o arrebatamento, sim. Apocalipse 4:1, se você quiser ler, fala de uma porta aberta. Então eu entendo que também ali representa isso, tá? Então, a noiva verdadeira não é toda a igreja, não é denominação. É a noiva verdadeira, aquela que tem Jesus no coração. Essa vai subir, né? E ficam de fora os que não fazem parte disso. Religiosos, nem todo religioso tem Jesus, né? Aliás, foram os religiosos, no tempo de Cristo, que mataram ele, né? Nós, discípulos de Cristo, estaremos seguros na boda do Cordeiro, né? Receberemos coroas. Ali eu tentei representar coroas, ó.
aqui tem um monte de coroas, né? Fiz tudo de ouro. Uns estão já usando as coroas, né? A gente então vai receber, essas coroas são para ser recompensados, tá? De tudo que a gente passou e por ter aceitado Jesus, porque ele vai repartir a herança dele com nós, já pensou? Nem dá para imaginar tão lindo que vai ser. Minha Chiquinha, às vezes vocês vão ouvir ela com a... Depois a gente vai voltar com poder, esse corpo aqui nunca mais vai morrer depois, né? Pode levar um tiro, uma coisa assim, não vai morrer. Vamos ser eternos para viver um milênio aqui onde governará, né? Parece loucura, eu sei, mas eu creio nisso. Nós vamos viver 1000 anos aqui. Vou explicar melhor, tá? Então presta atenção. Eu creio que há muita confusão. Isso aqui é complicado, mas eu creio. Na Bíblia, porque fala de um arrebatamento antes de Cristo. Vou lá. 1 Coríntios, não posso ler tudo aqui. 15, 51 a 52. Você pode comprar meu livro também, tá? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então vai ter um arrebatamento antes da volta de Cristo. E outro arrebatamento depois no grande dia do Senhor. Como assim? Já é difícil acreditar num arrebatamento, que dirá 2. Outro arrebatamento. Olha só. Porque quando a gente for arrebatado, será num piscar de olhos. Como diz ali, né? 1 Coríntios lá. Só nós vamos desaparecer e ninguém vai ver a gente. Ninguém vai ver. Por isso que entra aquela história de ter, que o anticristo vai dar um jeito de provar que nós somos abduzidos, né? Abduzidos pelos ETs. E muita gente vai acreditar, tá? Agora, quando Jesus voltar, será em glória e todo olho verá. Mateus 24, 30. Apocalipse 19, 14. Para o áudio, o vídeo e procura na Bíblia. Para você ver que eu não estou ficando doida. É a Bíblia que diz isso. E daí nós voltaremos. Ali diz que Jesus arrebatará dos 4 cantos da terra os que conseguirem sobreviver à grande tribulação. Tá? Mateus 24, 23 a 31, lê bem. E Mateus 25. Que são os... Também no Mateus 24 fala dos remanescentes, né? Que participarão juntos do milênio. Esse milênio que eu menciono. Eu vou falar mais sobre ele e sobre a tribulação. Sabe por que o canal Falashinha? Porque eu quero falar. Muitos precisam ouvir do perigo que estão correndo em viver uma vida sem Deus, né? E também do quanto é bom fazer parte da família do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, e não precisar passar por isso. Bom, eu também creio, conforme Isaías 42, 9 e Amós 3, 7, que Deus avisa seus escolhidos. E os discípulos de hoje são escolhidos de Deus, né? Também como os de antigamente. Mas uma coisa eu sou contra, que grave bem isso. Eu sou contra a data. Dizer ele vai voltar agora, vai voltar daqui 2 dias, em setembro, outubro, novembro. Eu sou contra isso. Acho que só ele sabe, conforme Atos 1, 7, sabe o dia e a hora correta. Agora, como disse, a Bíblia dá pistas pra gente, né? E mesmo assim há mistérios, né? Mas eu penso que o arrebatamento está às portas. Sua volta será o arrebatamento está às portas. A volta será 7 anos depois, quando passar a tribulação, né? Daí a gente vai viver o milênio aqui. Leia todo o Apocalipse 20, tá? Onde acontecerá o que o povo de Israel tanto esperava. O Messias governando com todo o poder e toda a paz, e a natureza será restaurada. Depois dos 1000 anos virá o fim, conforme Apocalipse 21, 1 a 5. Leia. Muitos também não acreditam que vai ter o fim, mas vai ter. Mas é bom você ler para confirmar. Apocalipse 21, 1 a 5.
Bom, eu vou falar mais um pouco sobre Israel, então, porque é importante você entender que Israel que será a igreja da grande tribulação, não nós. Por isso que a confusão. Porque nas bodas do Cordeiro haverá um casamento espiritual entre a sua noiva, que somos nós. Essa noiva aqui, até fiz um monte de pessoas, eu não sei se você consegue enxergar. É para ser pessoas. É para ser a noiva de Cristo. Vai ter um casamento espiritual com Cristo, né? Que é o noivo, e a sua igreja verdadeira, que é a noiva. Mas a noiva é Israel, a noiva era para ser Israel. Deus apresentou o noivo para a noiva, que nem as tradições judaicas. Mas o noivo não quis, aliás, a noiva não quis saber deste noivo. Então o noivo, ela deixou de ser a noiva e passou a ser a mulher. E nós somos a noiva e seremos a esposa. Jeremias 13:11 diz: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, em nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Você entende isso? Por causa disso, que quando o arrebatamento ocorrer, eles ficarão de fora, né? Espalhados no mundo. E muitos crerão no anticristo. Muitos crerão no anticristo. Conforme Apocalipse 13. Achando ser ele o Cristo prometido. Porque o anticristo, ele terá poder, fará sinais e será o bonzinho que tanto esperavam. Mas só por um tempo. Para ser exata, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. E Israel cairá na lábia do falso Messias. E da falsa paz que ele proporcionará. Porque, infelizmente, muitos deles não creem. Portanto, não leem o Novo Testamento. Somente fazem uso da Tanakh, que eu não sei dizer direito, Torá, Nebim, Ketubim. Isso é o Antigo Testamento, né? Agora há judeus convertidos e estes estarão bem. Daniel 9:27 diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então depois o anticristo vai mostrar suas garras, para muitos será tarde. Agora, por causa da promessa divina, Romanos 9:27-28 diz: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Então, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre quem são esses remanescentes, tá? Dá um joinha, compartilha. Se tu não te inscreveu ainda, te inscreve. Deus te abençoe.